Olá, sejam muito bem-vindos ao Bicast. Esse é o podcast dentro do My Job e, é claro, com o nosso grande parceiro, a Quarks Produtora. Nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, uma jovem que veio ali, do nada, fazendo muito esforço, trabalhando demasiadamente e abraçando muitas causas. Uma delas, quando eu falar, eu tenho certeza que você vai saber de quem eu estou falando. A causa animal. E é claro que eu estou conversando com a vereadora Carla Gomes. Muito prazer, Carla. Bom dia, Thiago. Um prazer estar aqui, receber esse convite para a gente bater esse bate-papo muito legal. E eu tenho certeza aí que a gente vai ter muitos assuntos para poder falar. Com certeza. Cara, eu vou falar sobre vários assuntos, mas é claro, eu preciso trazer para o público. Eu sei que muitos já conversaram, já falaram, mas quem é a Carla? Quem é a Carla? Essa menina... Bom, eu nasci em Aral Moreira, tenho 32 anos e desde então comecei a trabalhar com uns 16 anos, quando meu pai entrou em depressão, e aí eu fui para a área do comércio. Já trabalhei de ourives, já trabalhei em loja de roupa, de vendas. E aí foi uma parte da minha vida onde eu fui me descobrindo, que é a questão de vendas, comunicação. Sou apaixonada por essa área e foi onde eu me descobri. E onde foi que eu vi que eu tinha um nicho ali, várias oportunidades na minha vida. Uma das oportunidades, a última em qual eu estive, foi a TV Morena. E foi onde eu descobri, entrei para a causa animal e a associação em si me incentivou para que eu saísse vereadora. E eu coloquei aquilo na cabecinha e falei assim... Vou fazer. Eu acho que dá certo. Arrisquei, pedi as contas da TV Morena, foi um desafio assim... A TV Morena abriu as portas para mim na minha vida. E foi um impacto assim, eu sofri bastante quando eu fui pedir as contas. E aceitar esse desafio de disputar uma eleição é muito desafiador, é difícil. E principalmente para você não ter um grupo ou você não fazer parte da política. Eu me arrisquei. E em 2020 eu fui com a cara e coragem e a gente teve 716 votos. Nesse período, depois eu fui abrir uma empresa de salgados, onde eu tive muito sucesso também, onde eu aprendi muito a ter um CNPJ, a ter uma responsabilidade maior, onde você cuidar de funcionários. E aí, por fim, veio essas novas eleições e a gente teve o sucesso de representar com 1.530 votos, de ter a oportunidade de ser vereadora de Dourados. Eu tive a oportunidade em 2020 de estar ali do seu lado na campanha, da gente... mesmo partido, tudo muito novo, né? E eu me lembro muito de você, meu pai, Thiago, eu não sei como é que vai ser e tal. Como é que foi essa primeira experiência para a segunda? Porque houve ali um espaço, né, de 4 anos onde você se preparou. Mas se preparou, assim, eu acho que não somente com a população, mas mentalmente. Como é que foi isso? O processo de você disputar a eleição, quando você, igual eu falei, você não ter base política, você não ter um grupo, tudo é muito novo. Você não sabe, você precisa de um contador, você precisa de advogado, você precisa de equipe, estrutura, enfim. E de lá para cá, eu aprendi muito. E a política, algumas pessoas veem como política engraçado ou bizarro, enfim. E a política é muito sério. E quando você vai pedir o voto, você precisa vender a sua ideia para a pessoa para que ela compre e você ganhar o voto. Então, eu levei isso para a minha vida. Política não é brincadeira. A gente tem uma responsabilidade muito grande. E nesse período de 4 anos eu me preparei mentalmente para que a gente... Porque é cansativo, você sabe, você disputou as eleições, é um desgaste gigantesco, tanto físico quanto mental. Mas eu falei, é isso que eu quero, eu vou me dedicar a isso. Noites sem dormir, choros, estresse, mas graças a Deus foi um desafio vencido. Um desafio vencido. E assim, eu me falo assim, né? Eu tô com 32 anos, Dourados praticamente sempre teve políticos mais velhos, e nós temos hoje eu e o Franklin, que são os mais novos da Câmara Municipal. A responsabilidade também, né? Muito grande. Então, é muito grande. E quando você assume isso aí, você fala, opa, e a gente conseguiu. É desafiador muito. E, é claro, eu acredito que muito da sua experiência no comércio te ajudou
a lidar com essas pessoas, né? Eu queria que você contasse um fato que foi marcante para você. Que você tem algumas causas. Uma delas é a causa animal. Mas você tem outras. E o que me aparenta é que veio justamente desse chão, de você estar ali com a população. Queria que você falasse um pouco a respeito. O que é mais marcante pra mim, eu desde pequena eu sempre colocava, eu quero chegar aqui, eu vou ser vereadora, eu quero isso pra minha vida. E eu sempre coloquei isso na minha cabeça e eu falava assim, eu quero, eu posso. Quando eu fui trabalhar numa empresa, eu olhava ela por fora e falava assim, nossa, é grande, eu queria trabalhar aí. E eu fui lá e conseguia. E aí, a política, a gente precisa de mulheres. Fato. Porque a mulher, ela tem um olhar diferente do homem. Né? E aí você fala assim, por que não? E eu convido outras mulheres também a fazer parte disso. Hoje nós somos em 4 mulheres, né? Mas que a gente pode, a gente consegue. Eu vou citar um exemplo, espero que meu marido não veja esse vídeo. Mulher, ela dá conta de casa. A mulher, ela dá conta do... Eu não sou mãe, mas sou mãe de pet, né? Dá conta de casa, do trabalho, de cozinhar, de cuidar da mãe, da família. E aí, esses dias, meu marido pediu carne moída, né? Aí eu falei, mas ele poderia ir lá comprar, né? Mas ele ligou pra mim, eu estava na rua, eu tive que ligar, pedir pra entregar. E como que a gente dá conta de tudo? De tudo. Então, eu sempre coloquei isso no meu coração. Eu consigo, eu posso e eu quero. Legal. E é isso, é algo que isso me faz sempre correr atrás dos meus sonhos. Eu participo muito também, hoje não estou atuante, mas quero voltar. A corrida, ela me ensinou muito. Todas as vezes quando eu corria antigamente, eu falava, eu vou chegar até na linha de chegada. E hoje eu cheguei como vereadora, e isso eu coloquei na minha vida, assim, eu quero ser. E eu lutei muito para estar. E eu incentivo outras mulheres, porque a gente pode. Aí a gente consegue. Claro. E você pensando agora nesses 4 meses aí, né? O que já foi feito e o que ainda precisa fazer, como é que você faz esse balanço? A política, ela tem a parte muito burocrática em si, e você precisa de foco. Em relação a do que eu venho trabalhando, a gente trabalhando em coisas grandes. Porque o período passa muito rápido. Nós já estamos já entrando em abril e já entrando em maio, praticamente. Praticamente, Então, tudo é muito rápido e você precisa de foco. E nesse período aí que a gente entrou, meio de preparatório, de entender como funciona, tem as partes que você precisa, como funciona, a questão do ofício, indicação, enfim. Eu venho dizendo que a gente está tendo um avanço, não só na causa animal, mas também cada vereadora que está ali hoje na Câmara, cada um tem as suas pautas. Puxa um nicho. Puxa o nicho e cada um com foco. Porque nesse período, eu falo, e ainda até o prefeito Marçal Filho, que vem realizando um trabalho aí, ele pegou a casa bagunçada e agora ele vai começar a organizar. E a mesma coisa, eu vou dar um exemplo que a causa animal aqui em Dourados, ela não tem nada. Nada. Você acha que a causa animal, quando você abraçou, foi por amor ou indignação? Ou uma mistura dos dois? Os dois. Porque quando eu entrei numa associação da causa animal, que eu comecei, eu entrei para ajudar voluntariamente, não tive interesse político, a associação em si me incentivou, e aí eu olhava tudo, quando eu andava de carro, falava, o cachorro, aí eu queria catar, né? Aí as coisas não funcionam assim. O que a gente precisa? Políticas públicas efetivas. É aí certeza. Que a gente vai diminuir o abandono. Então, foi ali que eu comecei a aprender mais sobre a causa animal e também falar assim, opa, a gente precisa de políticas públicas. A gente precisa de alguém que represente. A gente precisa que os animais tenham voz. Porque os animais hoje, Sim. Né? Então, a gente precisa de representatividade. E a causa animal, a gente tem um trabalho gigantesco para fazer aqui em Dourados. A equipe esteve em Campo Grande. O CCZ de Campo Grande castra todos os dias animais. Eu me lembro, até vi uma postagem sua a respeito disso. E aí eu falo aqui hoje em Dourados, infelizmente, não estou ocupando o CCZ, não estou ocupando os funcionários. Eu estou falando que ninguém nunca olhou para isso e que a gente precisa ter um olhar específico e fazer com que o CCZ fale assim, é um lugar onde acolhe. Porque na lei na lei 3.180 que todos os animais, a responsabilidade é do CCZ. Só que eles não têm estrutura. Sim. Precisa de política para poder resolver. Para a gente poder trabalhar. Teve algum caso marcante de maus tratos que você, assim, não consegue esquecer ou que você teve que tomar algumas medidas muito drásticas?
Eu já pulei um muro uma vez, uma cachorrinha, eu lembro até hoje, 3 meses. É que são vários. E aí você acaba falando dessa trajetória minha aí. E tudo é uma indignação. E você fala, como que existem seres humanos que fazem isso, né? Eu lembro uma também, que a Zoinha, a gente chama de Zoinho, né? A Nick. Ela estava acorrentada, ela tinha uns 3 meses. E eu olhei aquela cachorra, eu perguntei pra vizinha, falei, não, ele prende ela, e ele bate nela, e não sei o quê, e aquilo me indignou. Eu não posso invadir a casa da pessoa sem autorização, então, assim, Sim. eu fui embora pra minha casa e não dormi, pensando naquela cadelinha. Naquela cadela. E aí, eu sei que na noite eu liguei pra senhora vizinha, falei assim, você falou com o rapaz que isso é crime, que é maus tratos? Eu falei, ele falou assim, pode vir buscar. Então, como a gente hoje em Dourados não tem estrutura, o amparo, né, do poder público em relação à causa animal, mas que isso vai mudar se Deus quiser, ele só falou assim, pode vir buscar. No outro dia, 5 horas da manhã, eu estava lá. Você já foi lá. Chamei ela até o portãozinho, tirei a correntinha e comecei a puxar ela pela gradinha. Olho furado, rabo quebrado, 3 meses acorrentada. Aí você fala assim, então assim, não denunciei no sentido, mas eu resolvi um problema, tirei a dor dela, mas que agora a gente precisa mudar isso, que Dourados que tenha multas de maus tratos. Sim. E que a gente possa. Domingo nós tivemos um caso aqui, de uma funcionária pública. Eu fui até a delegacia, eu denunciei, ela vai responder. Eu sou comunicante. E independente se ela tem que pagar e ela tem que responder pelo crime que ela fez, né? Então a gente vai trabalhar em cima disso. Se tiver que denunciar, a gente vai denunciar. Então são vários marcantes na minha vida durante essa trajetória que a gente tem na causa animal. E você acha, então, por exemplo, nós estamos falando aí de 4 meses. Muita coisa já foi mudada, então, em comparação. Marçal Filho autorizou a Coordenadoria de Políticas Públicas Efetivas funcionar aqui em Dourados. O que é a coordenadoria? Ela tem um papel de ajudar a fazer campanhas educativas, fazer um trabalho juntamente com o CCZ, que provavelmente futuramente vai ter mudanças. E o Marçal Filho autorizou, e também ele já autorizou uma indicação nossa, que é o cadastro das protetoras e ONGs. Por que isso? Esse cadastro ele é muito importante para que o poder público fale assim, opa, existe a Dona Maria, o João, que cuida de 10, 15, 20 animais. Que consiga ter a gestão de tudo isso. E também. Que a gente mostre isso e fala assim, estão fazendo o trabalho do poder público e que também precisa do amparo. Então, a gente vai começar o início desses cadastros, bater em cima disso aí, fazer com que... Hoje nós temos 2 associações em Dourados oficiais que vão fazer o cadastro e o restante protetores independentes. Que existe vários que às vezes eu nem conheço. Sim. Tem gente até que recolhe o gato, o cachorro, o próprio animal para a sua própria casa. Eu conheço alguns que fazem isso. Com relação ao seu sonho de ser vereadora, quais são os sonhos que você ainda quer realizar nesse período? Nesse período eu tenho, igual eu falei para você, eu entrei na política para deixar um legado. E nesse período aqui eu quero construir, porque eu não entrei na política apenas para eu sentar na cadeira, né? Eu quero deixar um legadinho e falar assim, isso aqui fui eu que fiz. Fui eu que fiz. Na causa animal, na juventude, a gente está ajudando, a gente quer ajudar os jovens, muitos jovens não fazem currículos, isso é uma das questões que eu vim trabalhando na campanha e quero colocar em prática ao longo do mandato. A questão da mulher. Então, o meu sonho hoje, sentada ali como vereadora, eu quero deixar um legado. Esse é um sonho... Eu sempre falo que eu vou por degrau. Andando aos pouquinhos. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Mas hoje, o que eu quero dizer assim, eu consegui fazer isso, eu deixei isso, eu fiz isso enquanto vereadora. Ótimo. Com relação aos medos, quais são os seus medos? Os medos. A crítica, eu acho que não é nem medo. Isso mexe um pouco com a gente mentalmente, pelo fato de que você tem vontades e não depende só de você. E quando alguém te critica nas redes sociais, isso é dolorido, porque ninguém te conhece. Às vezes a pessoa não te conhece e vai lá e te xinga entre outros nomes. E às vezes pega só um pedaço de uma história. E o medo, essas questões de crítica, o medo é você não dar conta, a gente vai dar conta. É você não realizar aquilo que você deseja no meio político. É mais isso. Medo da morte eu não tenho, porque eu acho que isso é o que resta para cada um. É o que resta no final. Medo de ficar doente.
Isso tem um dos medos gigantescos. Saúde mental hoje em dia, ela, né, a ansiedade, enfim. E você assume um cargo desse, você precisa ter o controle, você precisa se cuidar. A tua Eu acho que mentalidade, ela tem que estar muito blindada. ela tem que estar muito blindada, e por isso que eu falo, essas questões das críticas, isso. Se alguém falar assim, eu aceito crítica. Mexe, todo mundo mexe. Sim. Isso é fato. Ninguém pode falar isso, eu não ligo. As pessoas ligam sim. Mas o medo é medo de ficar doente. Aham. Eu acho mais isso. Você acha, assim, com relação à surpresa, em qual sentido? Antes, você tinha uma visão. Quando você entrou, você começou a ter outra. Quais foram as surpresas ao você entrar que você falou assim, nossa, ou positivas ou negativas, né? A positivas é que você tem acesso a tudo, né? A negativa seria no sentido como é burocrático se você não cobra, mesmo você estando lá. Nós estamos atrás de uma reforma do Canil que há 2 anos está parado. Olha, e mesmo assim é burocrático, A gente demorado. pode até falar sobre a reforma da Câmara, né? É. O quanto é burocrático. Esse aí não é da minha ossada, mas... e o quanto isso é demorado? Por que é tão demorado? Né? Esses dias minha mãe foi parar no Hospital da Vida. Ela ficou 1 semana internada. E lá não tem uma cadeira, a poltrona, pro acompanhante dormir. É uma cadeira de plástico. Olha. E aí a gente fala assim, mas por que tá assim? E isso é frustrante. Aí você, como política, você como está ali na frente, não é você simplesmente falar assim, não, vem aqui. Não. Amanhã eu vou resolver. Isso é dolorido. Isso é frustrante para você que quer fazer alguma coisa na política. Né? Porque não resolve da noite pro dia, não depende só de você. Então, acho que isso frustra, sim, bastante. Sim. Mas eu acho que a gente não pode desistir. Porque quando você tem vontade, você quer, eu acho que a gente tem que continuar. Por mais que seja frustrante, porque na vida a gente encontra pedras. E a gente desvia. Ou a gente desvia e fala, não, é por esse caminho. Eu tenho um plano A, eu tenho um plano B, e a gente vai escolhendo. Porque, no modo geral, na vida a gente tem as frustrações, a gente tem as felicidades. Vai ter tristezas, tem que e estar assim preparado. funciona. E preparar a saúde mental. Falando em felicidade, tristeza, eu acompanho você, né, há um tempo, e eu vi a sua alegria quando você soube que você foi eleito. O que passou na sua cabeça naquele momento? Foi alegria, foi assim, chocante. O trabalho, eu chorei bastante. Eu falava assim, meu Deus, olha, até me emocionou. Eu ganhei. E foi difícil, mas... Aí, no outro dia, eu falei, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu sou vereadora. Mas eu falava assim, não, eu vou dar conta, eu vou conseguir. E aí, foi o período aí de 3 meses que a gente esperou, mas... Quando eu ganhei ali, foi aquela questão assim... E muita gente, Thiago, eu vou te falar assim, as pessoas olhavam pra mim, ela não chega. E eu escutei uma mulher falando pra mim assim, eu não achava que você chegava. Olha só. Porque eu tenho uma cara, as pessoas... A menina, né? Mas eu sou uma mulher gigante. Com certeza. Eu falo assim, pequena pra quem vê, gigante pra quem acompanha. Então, muita gente julgou por eu ser nova, muita gente julgou por eu ter a pauta causa animal, muita gente julgou eu de falar assim, ela não vai conseguir. E aquela sensação no dia 6 de outubro, eu falei, eu consegui. Mas eu não consegui só assim, eu consegui com um grupo, eu consegui com os amigos, com a família, que foram empenhadas, as pessoas que estavam na campanha junto ajudando. E não é só a Carla. A vitória foi ali de todo mundo que estava ali comemorando, e entre outros que eu não conheço, que votou em mim. Que votaram. E é tão feliz quando você encontra, eu votei em você. Que você nem chegou até essa pessoa. Eu votei em você, você estava com a foto do cachorro. E tem um julgamento que falam, né? Você não ia chegar, eu achei que você não ia chegar. Ou você acham que você é fraca por você ser mulher. Que não vai dar conta. Que não vai dar conta. Então, mas a alegria foi gigantesca. No outro dia eu falava, meu Deus, eu ganhei. Eu não acreditava ainda. Demorou para cair a ficha. Imagina esse sentimento, eu imagino, por exemplo, na sua primeira sessão. Como é que foi? Foi... Porque deve passar um flash na sua cabeça. Passa, você sentada, você... E sempre saber de onde você veio. Você não chegou sozinha ali. Há pessoas com... E eu falo que
sempre isso. A responsabilidade de você ser vereador é muito grande. O que você assumiu ali, o que você assinou ali, a responsabilidade de representar, de fazer... Por isso que eu falo, hoje o meu objetivo é deixar um legado na política. De um dia, independente, quando a Carla tiver com 50, 60 anos, como vários políticos aqui em Dourados já deixou o seu legado, eu consegui fazer isso. Eu lutei por isso, né? Então, mas é bastante emocionante. Eu acredito que a gente vai fazer um bom trabalho aí. O prefeito Marçal Filho tem a faca e o queijo na mão, que eu tenho certeza que ele vai poder realizar aí. E juntamente com os 21 vereadores que estão... Os 20, né? Um sou eu. Que a gente possa trabalhar e deixar o legado. A política, ela mudou. Nós temos as redes sociais hoje em dia, que mostram o que você faz, deixa de fazer. E, enfim, as pessoas acompanham e isso mudou. Então... É trabalhar. E falando um pouco do que as pessoas observam, veem através da rede social, o que ninguém vê com Carla? O que ninguém vê? A correria, as noites sem dormir, as preocupações. Pedir carne pro marido. Pedir carne pro marido, cuidar de casa, cuidar da mãe, porque eu cuido da minha mãe também ao mesmo tempo. Não moro com ela, mas eu que cuido da mãezinha. E cuidar dos animais. Nós temos... Eu preciso agora, atualmente, pelo fato da correria, não voltei para academia, mas quero voltar para a gente poder cuidar da saúde aí. Quero poder voltar a correr, porque é uma das coisas que me alivia. Mas a Carla é correria. Quem não conhece a Carla... Na verdade, quem já vê a Carla fala assim, meu Deus, ela tá correndo. Ela vai para lá, vem para cá, vem para cá. E é isso que eu gosto. Eu não gosto de ficar sentada, eu gosto de ficar correndo atrás, liga aqui, vem para cá. A assessoria sabe. Meu Deus, lá vem a Carla. corre pra cá, corre pra lá. A gente não tem preguiça. Eu acho que eu falo assim, eu só vou descansar o dia que a Carla for morar com Deus. O dia que eu parar é esse dia aí. Eu vejo um exemplo, o seu Zé Teixeira, né? Nossa! Quem que segura o seu Zé Teixeira, né? Ninguém. Eu acho que se ele parar um dia, ele... Adoece. Ele adoece, porque assim, a pessoa é muito ativa. Um dia ele falando que ele foi na fazenda cedo, ele volta e vem pra cá, depois ficou aí no escritório e ficou atendendo até as 9 da noite. E é isso que eu quero. É a correria. Então, assim, a Carla é correria, a Carla é coração, a Carla é humana. E a Carla vai estar sempre à disposição a atender as pessoas dentro. Eu sou uma pessoa assim, Thiago. Se um dia você me ligar e falar, Carla, eu preciso subir em cima do muro. Eu vou falar pra você consegue ou não. Isso eu tenho um exemplo do seu Zé também, que ele não enrola as pessoas, ele dá o feedback, ele dá a resposta. Isso é a Carla também. As pessoas me mandam mensagem, eu respondo todo mundo. Sempre. Sempre. Mas é isso. Ótimo, legal. Com relação a outras causas, né, você tem a causa animal, mas você também está com outras frentes. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito delas. Nós estamos com a frente da Sala Rosa na Câmara Municipal. Essa Sala Rosa, ela Sou procuradora. A procuradora da mulher, né? Isso. É uma sala onde a gente vem fazendo um trabalho, a gente já realizou a primeira corrida nesses 3 meses aí, porque muita gente não conhece essa Sala Rosa. A Sala Rosa, ela é uma sala onde a mulher, ela procura seus direitos, quer conversar, ser orientada, qual é o órgão que ela vai procurar, independente que vai ser de violência da mulher, mas a Sala Rosa, ela está ali para atender as mulheres que precisam de apoio. Perfeito. Então, nós já iniciamos esse trabalho aí, é uma das minhas pautas também. Hoje, Dourados, a Delegacia da Mulher não funciona 24 horas, é uma das questões que a gente quer trabalhar. E a gente precisa do amparo, que seja psicológico, que tenha essa dificuldade aqui, porque não dá conta de atender. Sim. Nós estamos pensando em fazer um projeto juntamente com a OAB para poder isso. Eu vou conversar com a Edna, advogada e presidente, né? Então, nós temos esse trabalho aí. E em relação a fazer uma conscientização ainda, porque a gente precisa de mais conscientização. Sem sombra de dúvidas. Lógico que isso... Ainda nós somos o estado terceiro estado que tem violência contra a mulher. É a nossa cultura aqui, que tem umas dificuldades bastante. Sim. Mas nós temos que trabalhar isso e cortar. Independentemente, a gente tem que inverter essa... A juventude é uma das pautas que a gente quer estar trabalhando, que eu falo que muitas vezes, quando eu fui procurar emprego, lá atrás eu tive a minha irmã, que me ajudou,
Mas, às vezes, muitos jovens, às vezes, não sabem fazer um currículo. E não é por falta de vontade ou uma questão assim. Mas precisa do amparo, precisa de um apoio. Então, a gente quer trabalhar isso aí. Isso eu falei na campanha. E a juventude. Por mais que a Carla já está com 32 anos, mas ela tem ainda... Ela tem o jeitinho jovem, o coração jovem. Uhum. E você sente que os jovens, nessa caminhada aí de 2 campanhas que você teve, que ainda falta muita coisa para ser feita na educação do nosso município? Com toda certeza. Falta também interesse também dos jovens hoje. Mas eu acho que a gente precisa trazer o jovem para perto do poder público para que entendam até para o futuro deles. Porque eu falo que o jovem, nós que estamos na política, ele não tem interesse. Eles não têm vontade de estar perto. E nós temos que mudar isso aí. Porque nós somos o futuro. Daqui a pouco a Carla não está mais ali. Né? Então nós precisamos fazer com que esses jovens entendam a parte política, as mulheres, os jovens, e façam parte disso aí tudo, né? Quando você fala das suas causas, você fala muito, ou é o que eu sinto, da parte emocional. Porque tudo tá aqui dentro, né? E como que a gente pode fazer esse trabalho junto com todas essas suas frentes? Porque, por exemplo, a causa animal, nós também temos a questão da cultura do nosso estado, a causa da mulher, a mesma coisa, dos jovens. Então, a gente precisa mudar uma chave. Como que é esse trabalho? Você diz de mudar a chave para as pessoas... Por exemplo, como trazer um jovem a ter interesse em mudar de vida, em fazer seu currículo, em aperfeiçoar. Eu posso dizer por mim, por exemplo, que uma das minhas causas é falar inglês, porque inglês é a língua mais falada do mundo. Então, eu bato muito nessa tecla. Mas, às vezes, uma pessoa fala, mas eu não vou aprender inglês, para que eu vou falar inglês aqui na periferia, por exemplo? Porque o inglês vai mudar a sua vida nesse sentido, né? Então, é nesse sentido que eu tô... Eu acho que é oportunidades de trazer para perto. A partir do momento quando você vê algo acontecendo, isso nós estamos falando até com a assessoria hoje, o CCZ, ninguém olhou para o CCZ hoje. E aí, a partir do momento quando o CCZ começar a ter brilho, a ter movimento aí as pessoas e os próprios políticos vão começar a ter um olhar diferente. Aquilo que está parado, aquele jovem que está ali, e a gente cria uma oportunidade para ele, chama ele para perto, aí ele vai começar a ter interesse. Então, assim, nós temos um trabalho que eu quero fazer dentro das escolas, não só conscientização com a causa animal, mas também com outras frentes, essa questão do currículo, porque eu acho isso muito importante. Às vezes o jovem, ele não tem uma oportunidade e não sabe, nem sabe para onde procurar. E a gente deixar essa sementinha e fazer com que ele fale, opa, peraí, eu preciso. Isso aqui vai dar fruto, eu preciso. Então, a gente tem que chamar a parte da sociedade, fazer com que a gente ligue a chavinha e fale assim, opa, ali tem uma oportunidade para mim. Então, até mesmo nessa questão a gente tá trabalhando, porque eu falo que são as crianças que vão ensinar os adultos. Né? Eu falo, a conscientização, quando a gente faz uma conscientização nas escolas, eu fui aprender sobre castração com 19 anos. E não foi minha mãe nem nada, até pelo fato, antigamente não se era visto isso. Sim. Mas quando a gente vai na escola, conversa com a criança, seja na causa animal, para falar da mulher, para falar dos seus direitos, para falar as mulheres jovens, a estar perto da política, a gente... Outro tipo de orientação. Outro tipo de orientação é quando a gente começa a trazer para perto. E aí ter as oportunidades que vai chamar a atenção. E todo esse trabalho, é possível separar a Carla vereadora da Carla mulher? Ou é tudo misturado? É tudo misturado. Até porque eu falo que quando você sai da sua casa, seja num sábado ou domingo, você ainda é a vereadora, você continua. Mas o que eu sempre falo assim, a Carla ela não diferencia se... Eu até não... vereadora, né? Essas questões... Porque eu preciso ainda me acostumar com isso, mas... É
é tudo misturado, mas a Carla não muda. A Carla, desde quando você conheceu a Carla, é aquela Carla. É a mesma Carla. Fato, isso eu posso afirmar. Então, eu nunca mudei, não vou mudar. Essa é a Carla, eu tenho sonhos maiores. Isso, eu quero estar nessa caminhada política, mas para sempre deixar o meu legado. A Carla mulher, a Carla. E mostrar que todo mundo vem, é a menininha. Não. Essa aqui é a hora que ela... É a mulher chegando. É a mulher. Aham. E é o que eu tenho essa vontade de incentivar outras mulheres também para que estejam fazendo parte desse processo, porque é muito gratificante. E a mulher, ela se preocupa muito com todos os olhares. É a mulher que sabe o que é ser uma mãe, sabe das dificuldades, tem um olhar específico, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer parte, a gente tem que mudar esse cenário. Nós somos 21 e só apenas 4 mulheres. 4, E falando da Carla mulher, quais são os seus planos para os próximos 5 anos? Meus próximos 5 anos, eu sempre coloco na mão de Deus, pelo fato que eu tenho muitos sonhos, tenho vontade de crescer politicamente, né? Mas tudo é um processo. E quando a gente aprende, eu estou fazendo gestão pública. Quero futuramente estar nessa caminhada. Quero voltar a ter uma empresa minha que eu sonho, que eu sempre realizei. Eu estive à frente de uma, porque eu falo que empreender também tem aqui dentro do coração da Carla. Eu amo atender as pessoas, conversar com as pessoas. E nesses planos aí, eu sempre vou deixar nas mãos de Deus para que Deus consiga agir e estar sempre preparado para o que vier. E falando sobre empreendedorismo, falando sobre gestão, né? E sobre o jovem, e é claro, falando sobre os negócios, né? O que você pensa, como que a gente pode mudar, inverter essa roda na área do empreendedorismo aqui na nossa cidade? O empreendedorismo, depois da pandemia, eu acredito que muita gente teve essa parte de abrir o seu negócio nas redes sociais, da venda online, né? Eu acho que a gente tem que incentivar essas feiras, incentivar os cursos profissionalizantes para esses jovens. Porque eu falo assim, Thiago, o mundo do comércio, hoje, você sabe muito bem disso, ele tem infinitas oportunidades. Né? A internet está aí, hoje você consegue, eu vou abrir uma empresa, um MEI, e quero vender. Vou vender produtos, A gente tem que incentivar e também apoiar esses empreendedores. E assim, o que eu vejo também aqui em Dourados é a falta de cursos de profissionalizantes, né? E esses dias eu conversei com um dono de pet shop e a gente estava vendo um projeto e aí ele falou para mim, hoje tem muitos jovens que talvez não tenham um curso do banho e tosa. Sim. Né? Então eu acho que isso a gente tem que estar mudando essa parte e acreditar nas pessoas que querem abrir o seu próprio negócio. Às vezes, muitos jovens têm várias ideias, mas não dá o pontapé inicial. Né? Não se profissionaliza. Eu acho que isso tem essas dificuldades, assim. Mas a gente tem um caminho a percorrer aí e poder trabalhar. E você acredita que a Câmara dos Vereadores consegue ajudar esse jovem fazendo nesse trabalho durante esse processo? Consegue. Eu acho que a gente tem que abrir as portas. A Câmara está de portas abertas. Isso eu falo, né? Eu estou ali como procuradora da Sala Rosa e eu falo ali que nós temos 20 vereadores que estão com vontade de trabalhar e também atender. Eu acho que o vereador ele não é o assistencialismo, a gente não pode pensar nisso aí, e sim pensar em projetos maiores. A gente apoiar e trazer para perto. Nós queremos fazer uma audiência pública na questão do empreendedorismo, para que esses jovens... Né? Às vezes a gente fala assim, nossa, eu vou ter um CNPJ, será que eu dou conta? Sim. A Carla deu. Para mim foi um desafio. Eu falava assim, gente, eu tenho um CNPJ, né? E agora? E agora? A responsabilidade. Você vai chegar conta, vai chegar boleto. Né? E às vezes muitos jovens pensam isso. Será que eu dou conta? Será que eu consigo? A gente dá. Quando a gente tem vontade, quando a gente fala assim, eu nasci para ser da parte do empreendedorismo, a gente dá conta sim. Tá. Como você vê Dourados daqui a 10 anos, fazendo esse trabalho que você vem desenvolvendo? Eu falo que Dourados tem um potencial gigante. Hoje nós estamos aí Dourados está crescendo para cima, né? Fato. A gente vai ter, acho que o primeiro prédio, um dos maiores do estado aí, eu não vi quantos andares. Ali perto do
Do Comper, né? Não, perto do Maclado. É um dos Ah, maiores. tá, Vai ser um dos maiores prédios do estado aqui em Dourados. E aí eu falo que Dourados está crescendo para cima também, mas eu acho que falta planejamento. Hoje, o trânsito de Dourados 6 horas é caótico. Caótico. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar no planejamento e pessoas preparadas para a gente gerenciar Dourados, porque Dourados está crescendo, igual hoje falta escolas, postos de saúde em alguns bairros novos, e que isso precisa ser criado, porque tem muitas crianças fora da escola. Sim, faltam Então, vagas. Né? Eu vejo que Dourados tem um potencial gigante. Hoje nós temos um dos maiores condomínios, os mais chiques, né? Do estado até. Então, eu falo que a gente tem potencial, mas falta planejamento. Eu vejo Dourados crescendo muito, mas nós temos aí, ainda com muitos gargalos. Nós temos que, se Deus quiser, o aeroporto volta a funcionar. E aí as pessoas estarem investindo em Dourados. Eu acho que Dourados eu vejo médicos que se formou, às vezes, em Minas Gerais, eu conheci uma, e veio embora para Dourados e quer morar em Dourados. Uhum. A gente teve no Exército também. Vai se aposentar aqui, carioca, vai deixar a praia Copacabana para morar em Dourados. Uhum. Então é uma cidade acolhedora, é uma cidade muito, muito bela e tem um futuro brilhante. Falta só, acho que um planejamento aí para a gente poder falar essa cidade aí, ela me dá orgulho. Agora Mas tenho certeza aí que o nosso prefeito, se Deus quiser, ele vai estar olhando aí para futuramente ele deixar também o seu legado aí. Carlos, se você pudesse fazer uma única mudança definitiva na nossa cidade, qual seria? Tiago, eu vou falar no modo geral, mas para todas as pautas, conscientização. Hoje nós temos uma cidade bonita que precisa de um olhar mais especial, mas a sociedade em si precisa ter a consciência de não jogar lixo na rua. Fato. Ela precisa ter o cuidado. Quando um poder público constrói um parquinho, a gente precisa educar as nossas crianças e também os adultos ter a consciência de fazer o zelo daquele parquinho, né? Fazer o zelo da nossa cidade. Então, eu acho que hoje, Dourados, em relação a isso, nós temos aí, eu já vi jovens, né, fazendo trote nos semáforos. Passei 1 hora, depois eu voltei, eles já não estavam mais ali, mas todo o lixo que eles estavam tomando, bebendo, deixaram ali. Então, eu acho que isso também depreda. Não é só o poder público fazer a parte dele. A sociedade também precisa. Com certeza. Então, eu acho a cidade é de todos, né? A cidade é de todos. Então, a gente precisa cuidar. E é para isso, não adianta a prefeitura fazer a parte dela e a sociedade não fazer. Nós temos uma cidade hoje que tem já a recolha do lixo reciclável. Não são em todos os bairros. Nós, como os vereadores, eu quero trabalhar nessa parte. Porém, tem muitas pessoas que onde o lixo reciclável passa, mas não faz a parte... A sociedade não faz a parte dela. Não faz a parte dela. Então, nós temos uma oportunidade também. E essa questão do lixo reciclável, a gente vai poder, no meio ambiente, né, fazer muita grande diferença. Então, se a gente tem a oportunidade, vamos também se conscientizar. Então, eu falo isso no modo geral, eu acho que é um sonho. Perfeito. Eu topo, esse sonho é ótimo. Né, eu tive o prazer e o privilégio de morar fora. Né, e algumas cidades do nosso Brasil também, né, a gente vê que já tem essa conscientização. Isso é maravilhoso. Nossa, imagina, nossa cidade limpa, todos cuidando. Né? Isso é bonito, né? Isso é gratificante. Quando a gente vê a cidade limpa, a gente vê, por exemplo, o Parque das Nações Indígenas em Campo Grande, o quanto ele é belo, o quanto ele é bem cuidado, você não vê lixo, né? Então, eu acho que Dourados também precisa trabalhar um pouquinho essa parte de conscientização, no modo geral. E quantas pessoas, por exemplo, pegando o Parque das Nações Indígenas, usufruem daquele benefício? Né? E aqui falta isso, sim. E é claro que a gente tem que trabalhar isso, mas a população tem que cuidar posteriormente. É isso. Falando de cargos, né? Você, óbvio, hoje está como vereadora, está fazendo um excelente trabalho, mas você pensa em avançar em outros cargos? Olha, isso é um dos meus sonhos. Uhum. Penso, mas eu quero estar preparada para avançar nessa caminhada. Mas eu penso não só ser como vereadora. Eu penso futuramente, mas que seja nos planos de Deus, na hora certa, e que a Carla esteja preparada. Por isso estou estudando gestão pública. Então, coloco na mão de Deus para que seja a vontade dele.
mas quero primeiro me preparar. Me preparar para que, quando a vontade de Deus fala assim, agora é a sua vez, Você vai estar pronto. vou estar pronto. Qual foi a sua maior dificuldade na política nesses 4 meses? A maior dificuldade, eu acho que é você ter essa questão... Você tem um poder gigante na sua mão, que você ser vereador. E às vezes eu cheguei assim, bem calminha, bem tranquila. Eu tô aprendendo, né? Então, essa é uma dificuldade, assim, que às vezes a pessoa... Não, mas você é vereadora. Não, eu tô caminhando, né? Essa é uma dificuldade. Às vezes eu falo muito bem tranquila, eu sou de boa, eu não bato na mesa, eu escuto o colega. A gente tem que aprender em conjunto, né? Eu não sou da treta, da briga, eu sou da paz. Da paz. Eu acho que o diálogo, ela muda, transforma. Nós temos vários aí, vai ter um projeto aí futuro que eu não vou concordar com um colega, mas é o diálogo. Então eu tô aprendendo bastante, mas essa parte é tranquila. É tranquilo. Cara, nós estamos chegando ao fim, mas antes eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e falasse com os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, falasse do seu projeto e deixasse ali uma mensagem para cada um deles. Quero agradecer, Thiago, pelo convite e fico muito feliz, né, de poder estar aqui. Te conheci na campanha de 2020, foi um cara que a gente conversou bastante, né? E quero agradecer e se colocar sempre à disposição. Acompanhe o nosso mandato é de todos. E eu tenho certeza aí, com a opinião de cada um, com a presença, fazendo parte do nosso mandato, a gente possa evoluir e fazer grandes coisas que a gente tem pela frente. Obrigado pelo papo verdadeiro. Ele é verdadeiro mesmo. Desejo sucesso nessa caminhada, porque eu sei que não é uma caminhada fácil, que você continue com seus objetivos e princípios e valores muito bem definidos. Tá? É isso. Sucesso. Muito obrigado. Pessoal, esse é mais um bate-papo com Carla Gomes. Espero e conto com você para compartilhar, para dar o seu like e principalmente falar desse trabalho e acompanhar o trabalho da Carla. Muito obrigado.